paz do Senhor Jesus Cristo a todos, meus amados e queridos irmãos. Eu gostaria de, nesta noite, trazer uma reflexão, um texto muito conhecido da igreja, que escreveu o apóstolo São Paulo na carta que ele escreve à igreja de Coríntios, na primeira carta. O capítulo é o capítulo 10, o verso 13, onde Paulo diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Meus queridos irmãos, o que nós estamos vivendo hoje são dias difíceis, como disse o apóstolo São Paulo, também a igreja de Éfeso, o dia mau. Esse dia mau chegou para muitos, porém nós temos esperança. Jesus Cristo nos disse que Ele edificaria a sua igreja, que é os cristãos, que somos nós, fazemos parte do corpo de Cristo. E Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje, a igreja no passado viveu. Por isso Jesus deixou várias promessas. O apóstolo mesmo, o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo de número 8, a partir do versículo 32, 31, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu, antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, o perigo, a nudez, a espada. Paulo, quando escrevia esta carta a Roma, Paulo estava vendo todos os dias o noticiário de irmãos que estavam sendo mortos nas arenas, no Coliseu de Roma, pelos leões, pelos bárbaros. Como falou o escritor aos Hebreus, muitos cerrados ao meio, mortos a fio da espada. A igreja do Senhor sempre foi perseguida. A igreja de Cristo na terra sempre passou por momentos de dificuldades. Porém, Paulo também disse: tenho por certo, no capítulo de número 8, versículo 18, tenho por certo que as aflições do tempo presente não são nada a comparar com a glória que Deus há de nos revelar. O texto supracitado é um texto que nos mostra o apóstolo São Paulo dizendo que as tentações são humanas, mas não vem tentação acima daquilo que podemos suportar. Nós vamos suportar orando, clamando, buscando a presença do Senhor e acreditando que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. O capítulo de número 5, versículo 11 da carta do apóstolo São Tiago, ele diz assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus amados irmãos, operando Deus, quem impedirá? O Senhor fez promessas à igreja dele, é tanto que o salmista disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. A igreja do Senhor sempre confiou em Deus, e Deus sempre o livrou nas guerras, nas batalhas, em meio aos naufrágios como Paulo sofreu, mas Deus era com ele. Perigos de todos os tipos e de toda natureza, porém, ele conseguiu suportar e vencer todos eles. Por quê? Porque o Senhor era com ele. O nome de Jesus, que significa Emanuel, traduzido é Deus conosco. Deus, como disse o salmista no Salmo de número 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Como pastor,
ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal algum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque o Senhor está contigo. Nós iremos passar por essas situações. No final dela nós vamos cantar como cantou Miriam, como louvor a Deus, Davi também, depois das guerras, depois das batalhas, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. Não deixe de confiar em Deus, não deixe de esperar em Deus, porque os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu gostaria também de falar a você o que disse Paulo no capítulo 4, versículo 13 da carta à igreja aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois, o contexto diz que Paulo, o próprio apóstolo, diz que Deus o ensinou a passar necessidade, passar luta, a estar em dias difíceis e dias de bonança. Nós podemos passar e vencer, sim, todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Tenham todos uma boa noite, tenham todos um dia cheio de paz, cheio de graça, cheio de bondade. Vamos continuar buscando a presença do Senhor. Vamos continuar clamando, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando Pedro estava preso, a igreja intercedia e orava por ele, e as algemas foram quebradas de Paulo e Silas quando também oravam. Deus os libertou como libertou Pedro, enviando a ele no cárcere um anjo. Deus ouve a oração da sua igreja sim, e dos altos céus se levanta para dar à sua igreja aquilo que ela está pedindo. Não podemos nos esquecer da profecia dada por Deus a Israel, que serve para mim e para você como igreja, que está no segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, disse Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos a toda oração que se fizer neste lugar. De fé em fé, vamos vencer. Interceda pelo seu irmão, pelas famílias que hoje sofrem por causa desta situação horrível e ferrenha que nós estamos enfrentando. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor.